Pegue meu canal, seja membro do meu canal, Coragem Trabalho Oliveira, e preste bem atenção no que eu vou dizer agora. É muito importante para todo mundo, para o Brasil, para o mundo. Eu quero falar sobre a questão do Bolsonaro. Todo mundo hoje estão acusando o Bolsonaro, estão chamando ele de covarde, estão dizendo que ele fugiu, mas é coisa muito mais grave do que vocês pensam. Por trás disso aí tudo tem uma coja que influenciou ele. Se vocês não sabem, hoje o Brasil está desmoralizado, o evangelho do Brasil. Bolsonaro foi apenas influenciado como um cobaia. Os mesmos vendedores de terreno no céu, os mesmos vendedores de terra de cemitério, dizendo que é de Israel, os mesmos vendedores de óleo, de oliva com cheiro, dizendo que é de Israel, os mesmos vendedores de fé, que pega a água do córrego ali, bota rótulo que é de Israel, foram os mesmos que influenciaram o coitado do Bolsonaro. Todo mundo sabe que Bolsonaro nunca foi um santo. Todo mundo sabe das rachadinhas dele há mais de 27 anos no Congresso de Deputado. Todo mundo sabe das falhas dele. Todo mundo sabe das milícias que falam. Todo mundo sabe dos erros de Bolsonaro. Ele nunca foi santo. Mas o maior erro foi os pastores aproveitar de uma pessoa frágil espiritualmente para usar como eles fazem com a fé do povo. Ele querendo até converter, ele queria converter talvez. Devia ter achado alguém que ajudasse, mas achou alguém para encostar. Eu tô falando, eu vou ter uma exceção aqui. Eu vou ter uma exceção. Não são todos pastores. Tem pastores honestos, tem homens honestos. Tem aqueles que, quando Davi entregou a Salomão, o trono, Davi disse, meu filho, ser homem. Tem pastor homem que eu conheço, mas tem muitos canalhas, muitos moleques com o nome de pastores. Eu posso citar sem medo, como autoridade eclesiástica, uma pessoa pública, o nome de cada um. Eu posso citar sem medo as profetas, pastoras, mentirosas, dizendo que Bolsonaro e a primeira-dama Michele, na época, subiam na rampa de mão dada. Mas todos saíam da casa dele, todo dia tinha culto lá quase, com 10, 15 mil na mão. As profetas de Deus. O evangelho no Brasil hoje está desmoralizado. Eu não tenho um pingo de medo de dizer isso aqui. Bolsonaro não é santo, mas ele teve que fugir com a pressão. Os mesmos pastores levavam ele para a igreja, estão fugindo dele por causa do dinheiro que tomaram de Bolsonaro. Os mesmos pastores estão hoje, já na mídia, com papel na mão, dizendo que Lula não presta. Todo mundo já sabe a história de Lula. Não quer questionar. Eu também não estou questionando dos evangélicos, coitados. Coitado. Quem é que não crê no que Edir Machado diz? Quem é que não crê no homem do chapezão, não precisa nem falar o nome? Quem é que não crê no que Silas Malacheia fala? Tem credibilidade. Todo mundo crê. O mesmo Silas Malacheia, ele acompanhou o quarto presidente de mão dada, depois falando mal. Logo ele mesmo está falando mal de Bolsonaro. Mas a Bíblia fala que a ovelha segue os seus pastores. E a Bíblia fala também, se o pastor se dispersar, toda a ovelha se dispersa. Tocou no pastor, tocou nas ovelhas. Então eu não estou aqui, eu só não perdi amigos porque tive muita sabedoria. Eu não sou partidarismo, mas foi 2 anos. O único que teve que bater na rede social evangélica fui eu. Que política não se mistura com o povo de Deus. E o povo de Deus estão tudo envergonhado hoje. O Brasil está uma vergonha no mundo, no evangelho. O país mais respeitado do evangelho é o Brasil. Mas os líderes se venderam, se corromperam. Depois dos cultos, fechavam a porta das igrejas e faziam proposta para os irmãos. Coitado, a ovelha segue o pastor. Hoje estão todos aí, alguns nos hospícios, outros estão internados com depressão, outros estão marchando com o dedo aqui,
marchando na rua com cabo de vassoura nas costas. Por quê? Agora estão culpando o Bolsonaro, chamando ele de covarde, chamando ele de fugitivo. E muitos não querem que ele volte não, porque se ele voltar e disser o que ele fez pelos pastores, pastor que devia 10 milhões de igreja, 20 milhões, teve que pagar para fazer média. Qual é a função nossa eclesiástica? Pegar um cara como o Bolsonaro, que é doente mesmo, já tem psicopatia mesmo, já tem o hábito de mentir, já tem o hábito de... já tem os erros dele. Aí o que os pastores fizeram? Os mesmos que pegam terra de cemitério e vendem no saquinho, dizendo que é de Israel, pegaram o nome Messias e acharam por bem fazer dele um mito. Acabaram com a vida do homem, deram profecia mentirosa, fazia culto na casa dele todo dia, saía com dinheiro. Agora vem me processar, manda me prender, entendeu? É preciso que um cara da roça, para vocês que são ignorantes, falar a verdade. Então eu não culpo hoje os evangélicos, não, que estão aí impressionados, brigando, porque foram seus líderes que botaram na cabeça, depois dos cultos, que o mito ia mudar o país. Esse país ninguém muda. Desde criança, meu pai fazia assistir o Repórter S, era 1 hora. Eu sei tudo sobre o Carlos Brinzola, sobre o Carlos Lacerda, sobre todos. Juscelino Kubitschek, todos de pequeno eram obrigados a saber. Eu sei o que é direita, eu sei o que é esquerda, mas só porque para mudar o país chama-se Jesus Cristo. E nós, como poder eclesiástico, joelhar. 2 anos, o Brasil perdeu de ganhar alma. E os pastores eclesiásticos, eu não chamo nem pastores, vou chamar um nominho bem simples, vocês não podem me prender por isso, nem me processar. Os canalhas com poder na mão, com gente, sabe que tem gente, tem dinheiro. E pode controlar. Quantas vezes, eu estava em São Paulo, cheguei lá ontem, lá no aeroporto, eu fiquei sentado e vendo gente passar, quase 1 milhão de pessoas, para lá e para cá. Eu pensando, então, cada vez que o microfone abria, chamava alguém. Então, assim é os líderes. Porque a ovelha segue o pastor. Todo mundo obedecia chamar do microfone lá no aeroporto de Guarulhos. Assim são as igrejas grandes. E o povo hoje, eles não vão mais nas igrejas para adorar a Deus, não. Eles vão pelos pastores. Eles perderam a fé em Deus e acreditaram nos canalhas, nos salteadores. Eu estou colocando aqui com exceções, porque tem pastores de direito que eu conheço e convivo. Na minha rede social tem muitos pastores de direito e homens que deixaram história. E agora? Agora você abre a televisão e diz que a televisão está mentindo. A internet está mentindo. Tem 3 presos com toda a igreja. Coisa feia. Eu posso ir preso, cadeia para mim é minha casa, mas ir preso por sujeira e conhecer que eu estou errado, tá lá. E tem mais 12 agora para ir preso. Tudo líderes, chamados grandes influenciadores de povo, que pegaram a política e usaram como escada. E pegaram um coitado de um homem, chamado Bolsonaro, que poderia ter convertido a Deus, teve a oportunidade, mas os mesmos pastores disseram, olha, se você batizar lá no Jordão, vai atrair mais gente, vai saber que você é evangélico. Se você batizar não sei aonde, eu sei que no fundo ele batizou umas 2 ou 3 vezes. E outros também disseram para eles que a família, que as igrejas preservam muito a família, algumas, nem todas. E sabia que família é o toque certo, ensinar Bolsonaro a falar pátria, Deus e família. E o próprio Bolsonaro, você sabe que vem do 3º casamento, não tem essa moral toda, mas foi ensinado a falar para atrair voto para a igreja. E a igreja toda batendo palma. Então, os membros não têm culpa. Culpados foram os seus líderes. A maioria, estou colocando aqui exceção. Todo mundo sabe que Lula tem o defeito dele, todo mundo sabe que Lula é o bandista, que Lula é ioçã, não sei o quê, que Lula é candomblezeiro, todo mundo sabe que Lula é católico, que Lula tem a afinidade dele, ninguém tem nada com isso, é problema dele. Mas pegar uma pessoa que entra na política a primeira vez, fazer o que fizeram com o Bolsonaro, nós, evangélicos, eu estou dizendo nós, para poder não sair do meio dos pastores. Mesmo que eu não sou corrupto, mas estou colocando aqui nós pastores, perdemos muito. Foi 2 anos, almas perecendo, e vocês pegando milhões mais milhões e vendendo a alma
de uma pessoa inocente. Bom dia, Pastor Zelito, Coragem de Trabalho. Pega meu canal, dá o like aí, seja membro. Mas comente também, se você tem a liberdade de comentar. Faça isso, ó. Ame, ó.